Eu sinto que esse é um daqueles filmes que muda tudo, né? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E, dando prosseguimento ao nosso especial dos filmes do Quentin Tarantino, antes da estreia de As Aventuras de Cliff Booth, que é um filme do David Fincher, mas que é escrito pelo Tarantino, hoje estou aqui para falar sobre talvez o filme mais bem-sucedido da carreira dele, o filme mais icônico, com maior sucesso. Talvez seja o melhor, não sei, a gente fala sobre rankings daqui a alguns meses. Hoje estou aqui para falar sobre Pulp Fiction, filme de 1994, dirigido mais uma vez pelo Quentin Tarantino. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pulp Fiction, essa é a droga de entrada para Quentin Tarantino com toda certeza. Foi o primeiro filme dele que eu assisti, foi o filme que eu entendi quem era aquele cara, qual é a mágica em relação aos diálogos, a música, o excesso de violência. É um filme absolutamente marcante, icônico para a década de 90, um verdadeiro toque de Midas para o cinema independente americano daquele período. Hoje em dia a situação é um pouco diferente, mas Pulp Fiction pavimentou um caminho que até hoje ainda é seguido e trilhado por várias vozes, tanto americanas quanto mundo afora. Então é empolgante falar sobre Pulp Fiction, é empolgante pegar para reassistir esse filme. E é um projeto que ele nasce, mais uma vez, das conversas do Quentin Tarantino com o Roger Avary, o colega dele de locadora na Video Archives. Existia um projeto onde ele, o Roger e um outro amigo iriam fazer um filme formado de uma trilogia de curtas, onde cada um deles ia ter uma ideia, desenvolver um roteiro e cada um ia dirigir o seu próprio segmento. É algo que o Quentin Tarantino diz que ele trouxe do mundo literário, que não necessariamente você consegue fazer no cinema, onde uma narrativa continua de uma forma diferente, onde o personagem pode aparecer muito numa história, pouco em outra e ainda assim fazer sentido. Então é algo de trazer um sentido literário, mas também de alguns paperbacks, né, de revistinhas que não eram necessariamente muito valorizadas ou de alto calibre e respeito dentro do próprio mercado literário, que são as chamadas Pulp Fictions, onde o título se inspira. Então é um projeto que nasce no final dos anos 80, onde cada um desses roteiristas vai desenvolvendo sua própria ideia. Nenhum deles chegou a terminar. O Quentin parece, pelo que eu li numa entrevista com o Roger Avary, chegou a transformar a ideia dele no Cães de Aluguel, enquanto o Roger Avary transformaria a dele no esqueleto de história da narrativa do Relógio de Ouro, que é a trama do Bruce Willis no Pulp Fiction. Corta para anos depois, o Cães de Aluguel já é um grande sucesso, uma grande surpresa dentro do mercado cinematográfico da época, e os olhos se abrem para qual vai ser o próximo filme que o Tarantino vai dirigir. E o Quentin, ele volta para essa ideia do Pulp Fiction. Ele e o Roger Avary vão para Amsterdã, passam um bom tempo lá escrevendo e tendo ideias, bolando como seria esse roteiro, talvez não só bolando roteiros, e eles acabam com o Pulp Fiction, um roteiro de 155 páginas que eles mandam para o Danny DeVito, que é produtor executivo do filme, o Lawrence Bender, que já tinha ajudado muito Tarantino no Cães de Aluguel, e eles vão atrás de investimento de algum produtor renomado. E como o Cães de Aluguel tinha dado muito certo, eles chegam na porta do Harvey Weinstein, que compra o roteiro antes de qualquer pessoa ter interesse, por apenas 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares seria o orçamento de Pulp Fiction, que já é bem maior do que o Cães de Aluguel, mas ainda muito pouco quando você para pensar numa produção cinematográfica americana. O elenco foi um ponto muito chave desse projeto, porque os nomes mais famosos, como por exemplo o Daniel Day-Lewis, que tinha acabado de vencer o Oscar por Meu Pé Esquerdo, foi jogado na mesa para interpretar o Vincent Vega, mas o Quentin Tarantino queria muito que fosse o John Travolta, que na época estava meio de escanteio, não estava muito em alta. O período, né, de Grease, Saturday Night Live, Carrie, Blowout já tinha passado, mas o Quentin era um grande fã do John Travolta e o próprio Travolta ficou surpreso quando ele recebeu o convite, quando ele viu que tinha esse diretor que era obcecado pelos filmes dele. Então, esse é um dos projetos que ressuscita a carreira do John Travolta. É também o projeto que forma
o Samuel L. Jackson, que hoje a gente conhece como um dos nomes mais icônicos e famosos da indústria. Ele quase não conseguiu o papel do Jules aqui no Pulp Fiction, ele teve uma disputa com o Lawrence Fishburne, mas a decisão certa foi feita, Samuel Jackson ganhou o papel, enquanto o Bruce Willis, de longe o ator mais famoso do projeto naquela época, ele tinha muito interesse em interpretar o Vincent Vega, o Tim Roth seria o personagem do boxeador antes dele, mas depois de conversar com Quentin e o Bruce Willis se mostrar um grande fã de Cães de Aluguel, ele aceitou fazer o papel do Butch, e a gente teria uma produção com início em setembro de 93 até novembro daquele mesmo ano, com boa parte da equipe do Cães de Aluguel voltando, além da Sally Mank para montar o filme, e um resultado que chegaria nos cinemas em 1994, vencendo a Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano, e absolutamente mudando o cinema independente americano para sempre, né? Ele é um filme marcante, revolucionário, não só pelo impacto, mas pela história também. E a história do Pulp Fiction, ela é divertida, até de sumarizar, de como você pode vender esse filme para alguém. Ela basicamente conta 3 histórias. São 3 histórias que estão muito interconectadas, tanto de trás para frente quanto de forma linear. Primeiramente, a gente começa com esses 2 capangas, né, esses hitmen do John Travolta e o Samuel Jackson, que é o Vincent Vega e o Jules Whitfield, que precisam recuperar a maleta do chefe deles, o Marcellus Wallace, que é vivido pelo Ving Rhames, e eles passam por situações muito complicadas, inesperadas, meio engraçadas e até milagrosas para chegar no fim dessa missão. Esse é o primeiro ponto. Depois você tem o Vincent Vega, mais uma vez, agora incumbido de cuidar da esposa do Marcellus Wallace, que é a Mia Wallace, interpretada pela Uma Thurman, que acaba tendo aí um concurso de dança, uma overdose de drogas, uma correria para lá e para cá. É um setor menor, mas muito memorável. E, claro, acho que o setor que mais foge do filme, mais foge da narrativa, é o relógio de ouro que segue o pugilista vivido pelo Bruce Willis, o Butch, que precisa fugir do Marcellus Wallace depois que ele quebra o acordo dele de perder uma luta. Ele acaba, na verdade, matando o oponente dele, e no meio do caminho ele tem que passar por umas circunstâncias também inesperadas, bizarras e grotescas, quando a namorada dele esquece de pegar o valioso relógio de ouro do pai dele. São essas as 3 histórias do Pulp Fiction, as 3 histórias principais, mas o grande barato do filme, né, e isso vem do roteiro do Tarantino e também da montagem da Sally Mank, é como você vai estruturando a história, porque o filme começa com um diálogo aparentemente aleatório entre o Tim Roth e a Amanda Plummer, que é um casal que tá falando sobre assaltos, e aí do nada a cena termina com eles assaltando, começando a assaltar o restaurante onde eles estão, o que, né, já é um prelúdio de como esse filme trata a violência, como algo muito casual. São 2 pessoas trocando ideia num restaurante, teorizando, e aí você tem uma explosão de violência quando eles sacam armas, e aí o filme começa com a música do Surf Rider, né, que é muito legal, e aí você corta, depois de uma longa sequência de créditos, pro John Travolta e o Samuel Jackson conversando sobre hambúrgueres, massagens do pé e várias outras trivialidades antes deles baterem na porta das pessoas que eles têm que interrogar. Então, é um filme que ele literalmente tem essa impressão de uma revistinha, de você virar páginas e encontrar histórias ali, fragmentos de pessoas, de informações, de narrativas, e é muito elegante como ele narra tudo isso, porque você gasta um bom tempo com o Samuel Jackson de outra volta no carro, conversando, e o diálogo é simplesmente incrível, ele é tão natural, casual, divertido, engraçado, ele vai de explicar as diferenças de você pedir um Big Mac, um quarteirão com queijo em Amsterdã, até explicar o que é um piloto de série de TV, até falar sobre histórias do mundo do crime, dá pra assistir um filme inteiro sobre aquilo. E a escalação do Travolta e do Jackson é absolutamente fenomenal, a química dos dois é muito, muito boa, porque Samuel Jackson é um pouco mais esquentado, John Travolta é um pouco mais relaxado, então é quase um buddy cop, mas é um buddy thugs, por assim dizer, que funciona muito bem. Todos os momentos desses dois em cena é puro ouro, e, né, já puxando, vai, pra The Bonnie Situation, que é o último segmento do filme, o que acontece nessa história é que o Jules e o Vincent sobrevivem a um atentado que certamente deveria ter matado eles, porque depois que eles matam alguns dos informantes nessa cena, um outro cara aparece do banheiro, atira, descarrega a arma contra eles, mas nenhuma
bala atinge os dois. Você vê até os buracos na parede, inclusive antes do cara atirar, o que é um erro de continuidade que eu nunca deixei de ver, mas isso provoca um grande efeito no Jules, né? Ele tem a realização de que ele presenciou uma intervenção divina, de que Deus interferiu, salvou a vida dele, então ele tem uma epifania. Agora ele quer desistir do crime, desistir das matanças, e como ele mesmo diz, num diálogo totalmente Tarantino, andar pela terra igual ao Kane em Kung Fu. Então isso é muito legal, é muito divertido, exala, né, a melhor performance da carreira do Samuel Jackson, uma das melhores performances que eu já vi em qualquer filme, com todo respeito ao Martin Landau, que faz uma ótima performance como Bela Lugosi no Ed Wood do Tim Burton. Esse Oscar era pra ser do Samuel Jackson. Não aceito isso, pra mim é cânone. O Samuel Jackson venceu o Oscar por esse filme e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. E de novo, tem essa dualidade, porque o Samuel Jackson, como aquele cara nervoso, furioso, porque existe essa situação onde o John Travolta acidentalmente atirou na cabeça de outro informante dentro do carro, e aí toda a situação é sobre eles irem até a casa de um amigo, que é o Jimmy, vivido pelo Quentin Tarantino, limpar o carro, limpar as roupas, sumir com aquele carro, que é função do lobo, vivido pelo Harvey Keitel, e nisso você vê o Samuel Jackson explosivo, nervoso, xingando o John Travolta por isso, mas quando ele tá no restaurante, que a gente acaba revelando que é o mesmo restaurante onde o Tim Roth e a Amanda Plummer vão realizar aquele assalto, o que o Samuel Jackson fazeria é brilhante, né? A forma como ele domina aquela situação, como ele não se deixa intimidar pelos dois, como ele realmente diz palavras e oferece uma lição, uma visão de mundo que, pela forma que o Tarantino dirige, pela forma como o Tim Roth performa a cena, claramente mudou a vida desse cara pra sempre. E é inebriante, é arrepiante, principalmente quando ele reconta, né, a passagem da Bíblia que ele inventou para esse filme, né, o Ezequiel 25:17, é maravilhoso, né, a forma como o Samuel Jackson usa aquilo como uma ameaça, como um truque de festa, quando ele tá interrogando os caras do café da manhã no Big Kahuna, para esse final, quando ele meio que sente, entende as palavras, é incrível, é fenomenal. Pra mim, é uma das grandes realizações que o Tarantino já fez na vida dele, um dos grandes momentos de texto, de direção. Eu adoro o fato, né, essa é a diferença entre gravar em um estúdio e uma locação real, de que você vê o movimento dos carros na janela do lado de fora, você vê a luz do sol, a luz do dia, existe um universo acontecendo lá dentro, enquanto você tem essa situação meio apavorante do assalto dentro do restaurante. Esse é o ápice do filme pra mim, né, tudo que envolve o Samuel Jackson e John Travolta é puro ouro, de verdade, e o segmento, claro, da Mia Wallace também é muito legal, porque é o John Travolta numa situação muito delicada, onde ele claramente tem uma atração pela Mia, e é uma turma, tá, magnética, ela tem uma presença instantaneamente icônica, o cabelo, a roupa, culmina na sequência de dança no You Never Can Tell, que é um momento de twist, que é muito divertido. O Tarantino conseguiu usar o John Travolta para fazer passos de dança na década de 90. É uma grande sequência e tudo que se desenrola, desde o diálogo dos dois na mesa, onde eles falam sobre o milkshake de $5, sobre os silêncios constrangedores, sobre referências ao Elvis Presley também, é muito bem feito, é muito desenrolado, porque o texto é muito bom, ele é natural, fluido, descamba no ápice, onde a Mia Wallace tem uma overdose e de outra volta tem que correr para salvar a vida dela. Tudo isso é desesperador, engraçado e absolutamente inesperado. Acho que essa é a maravilha do Pulp Fiction, que ele vai para caminhos que você não tá esperando. Até o fato da gente chegar no Relógio de Ouro, que é a história que eu menos gosto, pra ser sincero. Pra mim, é o elo um pouco mais fraco do filme, principalmente porque eu não gosto muito da relação do Bruce Willis com a Maria de Medeiros, que é a Fabienne, a namorada francesa dele, que é muito irritante, pra ser sincero. Eu gosto da história, eu gosto da premissa, do absurdo, né, de que ele foi pago pra perder uma luta e o que ele faz é matar o oponente dele brutalmente no ringue. Então, Marcellus Wallace manda toda a força atrás dele. O John Travolta, inclusive, morre nessa história porque ela se passa depois da situação Bonnie, depois do Mia Wallace. Então é um truque de montagem muito interessante, né? Porque você vê o John Travolta morrendo no meio do filme, literalmente, né? Saindo do banheiro porque ele deixou a arma na pia, né? Muito burro. Mas você depois passa mais meia hora de filme acompanhando ele em outra aventura. E o próprio fato de que o filme termina ali, naquele ponto alto, depois do assalto, o seu cérebro meio que ignora o fato de que o Jules vai se aposentar e que o John Travolta vai morrer no banheiro, por exemplo. É uma genialidade muito grande, né? Escolher aquele ponto
pra encerrar o filme. Mas voltando pro Relógio de Ouro, eu adoro o monólogo do Christopher Walken, quando ele apresenta a história do relógio, que pra mim é uma das grandes performances de uma cena só. Sabe, ele só tem aquela cena, mas ele é 100% da cena, e é muito divertido. E até a forma como ele pesa a história, né, um ato de guerra, de heroísmo, ele meio que passa batido o fato de que ele escondeu o relógio no traseiro dele, sabe? Tipo, é muito rápido isso. Então tem uma decisão de performance de texto que é muito boa, mas o que acontece com o Butch, né, ele volta pra pegar o relógio porque a Fabienne esqueceu, aí ele simplesmente encontra o Marcellus Wallace na rua, atropela ele, os dois começam a brigar, vão parar dentro de uma loja e são capturados por 3 pervertidos estupradores. Cara, o que é isso? O que esse filme tá fazendo? Que tangente maluca é essa? É meio engraçado, né? É meio sádico, é super sádico, na verdade, até pelas imagens que ele mostra, mas já coloca esse elemento de imprevisível, de algo completamente inesperado, né? Tanto no sentido, é meio cômico, né? O fato de que do nada aparece um cara todo de couro, com uma máscara, o Gimp, até uma espada samurai sendo usada para salvar os dois, e até a forma como o conflito entre o Butch e o Marcellus Wallace se resolve, justamente porque o Butch opta por não deixar o Marcellus Wallace ser estuprado até a morte, como teria acontecido. Inclusive é um grande momento, né? O Tarantino, ele sabe o momento de parar a câmera, né? De dar um zoom, de pegar uma decisão de personagem. Quando o Butch escapa, ele tá na porta da loja, a câmera para ali por alguns minutos, né? Você não sabe se é por empatia, se o Butch já tá pensando que isso vai resolver a situação dos dois, ou se é só dignidade, sabe? Mas enfim, é um grande momento, né? É uma sucessão de aventuras e desventuras que coloca o Pulp Fiction lá no alto, dos grandes trabalhos do cinema americano da década de 90 e também da carreira do Quentin Tarantino. Esse é um filme que dá pra ser reassistido infinitas vezes e nunca vai cansar, mas principalmente se você estiver falando das sessões com John Travolta e o Samuel Jackson, que pra mim, sabe, existe uma discussão de que essa é uma das grandes duplas da história do cinema, com toda certeza. Pra Pulp Fiction, Tempo de Violência, eu dou uma nota 10. E do lado financeiro, a gente tem um verdadeiro sucesso, pessoal, porque Pulp Fiction, com seu orçamento modesto de 8 milhões de dólares, abriu em 14 de outubro de 94 com 9,311 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje, cresceria para 20,983 milhões, fazendo um total doméstico de 107,928 milhões, ajustado para a inflação, cresce para 243,205 milhões, e no mundo inteiro, 213,912 milhões, que ajustado para a inflação, cresce para 482,28 milhões. Um tremendo sucesso financeiro, é o tipo de filme que levou todo mundo para o cinema, aumentou muito a curiosidade, foi um sucesso no Oscar também, foi o primeiro Oscar de roteiro para o Quentin Tarantino, que venceu junto com o Roger Avary, além de ter concorrido em melhor filme, diretor, ator por John Travolta, atriz coadjuvante para Uma Thurman, ator coadjuvante para Samuel Jackson, que ele deveria ter vencido, e melhor montagem para Sally Mank, que também deveria, né? A grande competição aquele ano foi o Forrest Gump. Com todo respeito a Forrest Gump, mas Pulp Fiction dá de 10 em Forrest Gump, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Pulp Fiction e preparem-se porque o próximo filme aqui do especial é o Jack Brown, também na década de 90, que é o filme do Tarantino que eu menos assisti. Eu definitivamente estou devendo urgente uma revisão para esse daqui. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.